superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia 19 de agosto, segunda-feira, vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho a gente precisa separar algumas palavras, alguns conceitos. Primeiro, aquele jovem, aquele homem, ele pergunta para Jesus o caminho, o que fazer para conquistar a vida eterna. Jesus dá a resposta de como ele faz para entrar na vida. O homem vem com um pensamento, Jesus dá um caminho diferente, um caminho para outro lugar. Isso é importante nós vermos, porque às vezes nós nos preocupamos com o céu. Como que eu faço para chegar lá? Mas nós esquecemos de cuidar da vida aqui. Então, se eu não cuido da vida aqui, se eu não vivo bem a vida aqui, se eu não faço bem aqui, por que eu vou esperar que lá eu faça? Nós somos o mesmo. Quando nós morremos, nós não temos uma amnésia, nos transformamos em outra coisa e lá no céu nós seremos outro ser. Não, existe uma continuidade. O Bruno que vive aqui é o mesmo que vai estar lá depois. Se eu não vivo bem a vida aqui, se eu não cumpro os mandamentos, e mandamento não é imposição de Deus. Mandamentos são caminhos de Deus para que nós deixemos o mal, as paixões, o erro e aprendamos a buscar a virtude. Se nós analisarmos realmente o mandamento, é um caminho em busca da virtude e do abandonar o pecado. Então, se eu não busco viver essas coisas que me tiram do mal e me levam para o bem, a minha vida acaba sendo uma vida infeliz, sem graça, aprisionada ao erro, ao vício, ao pecado, às paixões. Então Jesus, ele como se falasse para aquele homem: não busque o céu, busque viver bem a tua vida hoje. Porque se você não viver de maneira certa hoje, você não vai chegar no céu. Não tenha a ilusão de que você vai viver de qualquer jeito aqui, depois você vai entrar na eternidade. Não, não funciona assim. E ao dar as diretrizes àquele homem, ele fala: isso eu já vivo. Então, de uma certa forma, aquele homem já estava no caminho para a vida verdadeira. Só que dentro dele havia ainda um desejo de algo maior. Por mais que ele vivesse a bondade, os mandamentos, aquilo que a lei pede, existia nele ainda um desejo de algo maior. Porém,
quando Jesus mostra esse caminho perfeito, não um caminho para a vida, um caminho perfeito, um degrau maior. E ele vai embora entristecido porque ele era muito rico. Aqui, meus irmãos, nós devemos ponderar qual o caminho que nós queremos seguir. Um caminho para a vida, onde se eu seguir eu vou chegar no céu, na eternidade, na festa que nunca se acaba, ou um caminho perfeito. Esse caminho, nós vivemos mais perfeitamente a vida daqui para termos um tesouro lá. Aqui é um caminho de escolha. Aquele homem, ele foi triste embora, mas ele estava no caminho da vida. Ele vivia o que Deus, de uma certa forma, pedia. Qual é o caminho que você é chamado a viver? Alguns são chamados a viver simplesmente a vida eterna. Outros são chamados a, vivendo a vida eterna, a verdadeira vida, vivê-la num grau de perfeição maior. Esses desprezam as riquezas do mundo, esses são capazes de dar tudo para viver por Cristo como Cristo. Que nós saibamos perceber qual é o nosso caminho, qual a meta que nós queremos chegar. E assim, alicerçados por Jesus que caminha ao nosso lado, possamos chegar até o fim. Ó Senhor Jesus, o Senhor que nos ensina a não ficar com o olho no céu, mas esquecendo da vida aqui, mas olharmos o hoje e aprendermos no hoje já vivendo o céu. Dai-nos essa graça de vivermos bem conforme o Senhor nos ensina. E aqueles aos quais têm um desejo de algo maior, aqueles aos quais o Senhor convida à perfeição, que eles tenham força, coragem, ânimo, ousadia, violência, de abandonar tudo aquilo que não condiz com o caminho que o Senhor lhes pede, para assim, junto de vós, alcançar a passos largos a eternidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.